Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Agenda Pública. E aqui nós temos um compromisso de esclarecer a sociedade em alguns pontos dentro da área da ética, da política, da religião e do direito. Como nós já iniciamos com um vídeo apresentando em outro momento, a minha especialidade, ética e política, e também na questão da religião, por ter formação na área de ciências da religião. Então, algumas questões que envolvem a sociedade, nós aí iremos apontar algumas obras clássicas, ou alguns textos, que vai tratar ou vai trazer uma luz para entendermos melhor o problema e bem como trazer uma proposta. É bom salientar que esse modelo de apresentação, de reflexão sobre um determinado problema, principalmente na área de filosofia, aqui nesse canal nós não iremos tratar como é de costume na área de filosofia, que é tratar o texto comentando o autor e o seu clássico, sua obra. Poderemos fazer isso em outro momento, em outros estudos, como também tratar temas da área do autor, tipo a ética de Kant, a política de Thomas Hobbes, por exemplo, no livro Leviatã, e assim por diante. É tanto que eu apresento alguns textos que eu vou trabalhar, estes e outros mais, como a Paz Perpétua de Kant, Direito e Democracia, de Habermas. Vamos ventilar alguns textos, alguns apontamentos e pensamentos. Também trouxe aqui os pensadores, Jefferson, os federalistas, Thomas Paine e Marx Tocqueville, como a base do pensamento político americano, que tanto influenciou e influencia o pensamento político brasileiro na sua base, e que também chega até nós, para trazer a concepção do Estado moderno. Essa concepção do Estado moderno vai ser necessário a gente tratar hoje, nesse vídeo, de forma histórica e filosófica, de forma bem rápida, e trataremos em outro vídeo um outro modelo de representação política, que é uma democracia deliberativa. E aqui nós iremos apresentar um modelo republicano e de democracia representativa. E no outro, uma democracia deliberativa. Para ficar mais claro o problema que nós iremos levantar hoje. E para nós termos ideia do problema, é algo cotidiano, é algo que está contido na sociedade brasileira e que vai de encontro à formação desse Estado. É aí onde é que vai estar o nosso esclarecimento sobre o assunto. Porque desde a formação deste Estado moderno, dessa questão política moderna, existe esse problema na base desse sistema de governo, de administração. Então, a questão vai estar com base nessa temática aqui, que nós iremos trabalhar. O modelo republicano, sistema de governo cujo poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos, tem sido eficaz em relação à representação política no Brasil? No Brasil, o povo, ao delegar o poder, tem controle sobre seus representantes? Qual seria o modelo ideal para o controle do Estado e representação política do poder que emana do povo? Em torno dessas questões, nós podemos ver muitos conflitos, como a falta de legitimidade da soberania do povo popular face ao poder delegado aos seus representantes, ao Estado, através dos seus poderes constituídos, que é legislativo, executivo e judiciário. E a ideia que se tem é que, pelo menos
na relação do dia a dia entre o povo e os seus representantes é que durante a campanha eleitoral, durante a disputa do pleito eleitoral, esses representantes se aproximam da sociedade, como um namoro, né? Assediando, cortejando. E a ideia que se tem é que depois do pleito eleitoral, já na posse ou assumindo o poder, alguns pedem divórcio e se separam e não dá mais atenção às demandas do povo, da sociedade. E aí fica o problema da soberania popular, né? Que não encontrou voz, e não encontrou resposta, não encontrou o eco necessário para voltar para as demandas ou as necessidades da sociedade. É necessário fazer essa ressalva, né? É necessário fazer esses questionamentos, principalmente em relação a por que desenvolveu-se dessa forma e por que esse pensamento continua dando dificuldade para o entendimento da boa política, da gestão que interessa a todos, da gestão que interessa o coletivo em si, as necessidades da sociedade. Se nós formos pensar na formação do Estado moderno, e aí nós vamos analisar agora de forma histórica e filosófica, nós iremos entender que, desde a sua formação, o Estado, ele, na sua construção, seja de pensamento, seja junto à concepção da sociedade, existe um mando de determinações e de decisões judiciais ou vindo de uma aristocracia ou vindo de uma classe, no caso, entre o antigo regime, que era antes da Revolução Francesa, que era o clero, a nobreza e a burguesia, e mais embaixo vinham os camponeses, e após a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, na França, em que agora os ideais, né, e que vinham sendo discutidos pelos iluministas, como Rousseau, em que a soberania do povo é que deveria estar acima de qualquer interesse monárquico ou até, podemos dizer, aristocrata em si, é que deveria prevalecer essa ideia de o povo ou o poder que emana do povo. Mas o que acontece é que certa classe ou certo aristocratas ou a certa burguesia tomou conta das direções das decisões políticas após o regime. Como também há de se analisar que é século XVIII, tem a questão do direito da propriedade, a questão das liberdades ainda em termos da questão da discussão da escravidão. Então, a democracia, ou a questão da escolha, ou da questão, da questão republicana do voto, não está bem definida ainda. Então, fica ali restrita a algumas pessoas, e olha que o voto censitário indica muita coisa para que a gente entenda até hoje essa questão do poder aquisitivo para as decisões ou para quem dirige a questão política. Algo totalmente que não vislumbra a democracia, não vislumbra podemos dizer, uma igualdade na sociedade, porque o voto censitário, ele dizia que apenas algumas pessoas que tivessem alguns, no Brasil, contos de réis, como na Constituição de 1824, né, algumas pessoas que tivessem algum dinheiro é que podiam fazer as suas escolhas. Né? A Constituição Republicana, né, que vem depois, e vai tentando dirimir, e até hoje nós vamos ver que na Constituição de 88 resolveu muito parte desses problemas em termos do sufrágio universal, da escolha por parte do povo dos seus representantes. Mas, enfim, o problema maior é que há escolha, mas não há, de certa forma, a representação digna, ou, podemos dizer assim, a resposta de que o povo queria por parte daquele poder, daqueles deputados, senadores, dos seus representantes.
essa questão ela traz uns problemas na sociedade da falta de legitimidade das leis, porque são impostas de cima para baixo, muitas vezes, sem a anuência, ou sem o entendimento da própria sociedade sobre aquela lei, sobre aquela norma, e muitas leis não findam vingando no meio da sociedade, ou muitas decisões políticas também não findam vingando no meio da sociedade, porque o próprio povo não foi autor e nem muito menos ou passa a ser destinatário apenas da norma. Ele não é autor e destinatário da norma. Nesse primeiro momento, que a gente falou um pouco desse problema, do poder da representação política, o poder representativo, nós queremos encerrar o vídeo e convidar vocês para o próximo vídeo, para refletir mais um pouco nesse problema, nessa questão, e apresentar uma proposta, né? Como a gente disse que desde o início a gente ia tratar de textos clássicos da filosofia, e aí nós vamos tratar um pouco de uma democracia deliberativa, que é outra vertente de pensamento, em que aproxima o povo do poder, que eu digo, da legitimidade desse poder para controle e fiscalização e atuação mais democrática nesse sistema de governo. Até o próximo vídeo. Aguardo você lá.